Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Hoje nós vimos na leitura do primeiro evangelho que temos a parábola do semeador. A parábola do semeador é alguma coisa assustadora, porque se vocês prestarem atenção, são 4 tipos de solos onde a semente do reino é jogada. E desses 4 solos, 3/4 não vingam. Pense nisso, apenas 1/4 vinga. E este 1/4 vai vingar em proporções distintas. Um menos, um outro mais ou menos, um pouco mais, e o outro em plenitude. Parecem 3 escalas da jornada para a santidade. Mas o que faz esses 3/4 não vingarem? A displicência, a rasura do envolvimento com a fé, a semente que cai em solo rochoso que não tem profundidade, ou seja, é uma fé superficial. E terceiro, os valores invertidos, os cuidados deste mundo em prioridade aos cuidados da fé. São esses 3 elementos que fazem a fé fracassar, ou a semente não vingar. O 4º solo, onde vamos ver as crianças, o 4º solo, ele já é fertilizado por Deus em relação às crianças. Porque nos afirma São Paulo que os filhos, eles nascem santos. Os filhos dos fiéis nascem santos. Mesmo que numa união conjugal, apenas um seja fiel. Basta apenas um ser fiel, professar a fé, que o seu filho nasce santo. Por que que nasce santo? Porque o fiel é batizado. E ele tem a natureza de Cristo. E os seus filhos herdam esta natureza. E por esta razão, também se batizam as crianças, os filhos. E tem, então, essa promessa de Deus, esta graça divina, de ser um solo já fertilizado. Já tem uma graça especial. Porém, um solo fertilizado não dispensa o trabalho humano, o trabalho do agricultor. É preciso trabalhar a terra. E aí entra a dimensão do esforço, aquilo que chama-se de sinergia, ou seja, a cooperação do esforço humano com a graça divina. Exatamente no exemplo da agricultura, onde Deus concede água, semente e sol. Nada disso o homem pode fazer, nada disso o homem tem condições de criar. E a terra. Mas o trabalho de arar a terra é do homem. Então isso é chamado sinergia. E foi por esta razão que Adão foi colocado para arar a terra, para arar o jardim do Éden. Embora fosse um paraíso, Adão teria que trabalhar. É claro que isso também tem uma dimensão mais profunda, que significa que Adão, vindo da terra, ele teria que trabalhar também o seu próprio desenvolvimento espiritual. Seria pelos exercícios espirituais, por comer da árvore da vida, que é a Eucaristia, o nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, e pela obediência de não comer do fruto proibido, que Adão alcançaria a finalidade para o qual ele foi criado. Então, quando se tem uma criança, quando se recebe uma criança, os pais recebem já com esta graça, mas é preciso trabalhar. E o que vamos trabalhar? No Ocidente cristão, basicamente,
No mundo protestante tem o que se chama a escola dominical e o cultinho para as crianças. Na Igreja Católica Romana tem uma preparação para a primeira Eucaristia. Na tradição ortodoxa, é bom lembrar que o primeiro altar é o da casa. Aí a casa, a família, é chamada de pequena igreja. É a pequena paróquia. E são os pais que têm essa primeira obrigação de educar os seus filhos na fé. E depois dos pais, os padrinhos. Faltando os pais, os padrinhos. Então, eles têm esta obrigação de ajudar a formação da criança quando os pais faltam. E a tradição nos mostra o que a prática também mostra, que uma criança não absorve conceitos. Não adianta ensinar, chegar e colocar um axioma, ou enunciado, ou fazer qualquer educação intelectual para a criança, porque a criança, ela não vai absorver. Porque a primeira inteligência da criança, que é exatamente a nossa primeiro passo na fé, é imitar os santos. Imitar os nossos pais. E, por sua vez, eles imitam o próprio Cristo. Então, as atitudes dos pais é que vão falar para as crianças e não o seu discurso. Então, é importante gestos simples, ou símplices, como a de levar a criança todo dia ao altar da casa e fazer uma pequena oração. O Pai Nosso. E dizer por que está fazendo aquilo, sem uma grande aula, porque a criança não se concentra por muito tempo. Se os pais fazem isso, se ela ainda criança, como está aí Salomão, começa a observar, quando ele começar a observar o mundo, ele vai ver que seus pais vão voltar. E ele vai querer fazer isso. Ele vai querer fazer isso. Eu era criança, ia passar dias, bem novinho, ia passar dias na casa do meu avô, e meu avô assumia a direção de uma congregação. No caso, era uma presbiteriana na época. E quando eu chegava em casa, eu ia brincar de igreja. Botava lá um altar, um púlpito, e ficava imitando meu avô falando. Então, eu não sabia nem o que falava, talvez o papagaio soubesse melhor, né? Mas a criança vai replicando. A oração nas refeições, a ação de graças. E dizer para a criança por que é que nós agradecemos. E assim vai um processo contínuo. O frequentar a igreja no domingo e tomar a Eucaristia. Então, na ortodoxia, a criança aprende na liturgia. E ela vai fazer bagunça. A princípio, ela é desconcentrada. E aí os pais vão precisar, dependendo da idade, esse aí não, né? Dependendo da idade, já começar a educar algumas partes da liturgia em que tem que haver completamente silêncio. E dizer por que vai fazer aquilo. Quais são as partes da liturgia? Será que os adultos sabem para ensinar? Leitura do... Eu vi que a Ana saiu hoje. Não foi ou não foi? Ela estava difícil, ela saiu. E é isso mesmo. Pega e sai. E qual a outra parte? Toda a preparação da Eucaristia. Uma coisa boa para dizer para a criança, tem que ficar em silêncio, porque o Papai do Céu está presente de forma invisível, e aqui está fechado, não pode ver. Então tem que fazer
o silêncio. Outra coisa a usar é brincar com a criança de algumas coisas da igreja, mandar pintar a roupa do padre, da Eucaristia. Essas coisas os pais têm que dedicar para tempo para educar suas crianças. É o tempo que ele vai devotar. Hoje em dia, nas igrejas no Ocidente, principalmente, replicam muito o que faz a sociedade. Entrega a educação dos filhos ao Estado ou à escola particular, não é isso? Manda os filhos para a escola e os pais estão livres de uma obrigação. Não, não é isso. Educar dá trabalho. Educar não é fácil. Porque o primeiro trabalho da educação é a paciência. Não pode estar gritando com a criança. A primeira desobediência. E no primeiro fracasso, no segundo, terceiro fracasso espiritual. Lembre que ela começa fracassando na vida. Ela começa tentando andar e não conseguindo. Não é isto? Mas ela vai ter uma pulsão dentro dela que vai fazer com que ela não desista, que ela vai, isso tudo é ícone, que ela vai um dia ficar em pé. Então, os pais não devem se preocupar se a criança fracassa em tentar andar. O que os pais devem se preocupar é se a criança não quiser andar. Aí é preocupante. Não acham não? Aí é realmente preocupante. A criança não quer andar. Alguma coisa está errada. Então, a paciência para ver o fruto. Como o agricultor tem paciência e gasta dinheiro, gasta trabalho em determinadas culturas que levam anos para produzir. Levam anos. Então, todos esses anos que leva, se for 5 anos, 6 anos, às vezes até 10 anos, todo esse tempo ele passa investindo dinheiro e investindo recursos, força de trabalho. Mas geralmente, quanto mais tempo demora as culturas, elas também são as mais abundantes e permanentes. A paciência é algo que nós temos que aprender para não chegarmos na fase adulta, como é a maioria hoje, completamente ansiosa e gostando de TikTok. Vocês sabem que eu abomino o TikTok por causa disso, porque é um ícone da degradação da alma das pessoas. E degradação da alma não é aqui moral, não. É a degradação das faculdades de poder da alma. Acaba o poder de concentração, acaba o poder de observação, acaba o poder de contemplar. Ela vai destruindo a alma e tornando a alma num zumbi. Os filmes de zumbi são proféticos. As zumbilândias, onde as pessoas desejam apenas atender, satisfazer os seus apetites. O cérebro não mais funciona, são mortos vivos. Então, esta é a situação da Zumbilândia. A gente passa algumas ruas aqui em Recife e a gente pode ver os zumbis perambulando pela rua. É horrível. É triste. É uns rindo do nada, outros chorando, porque estão completamente destroçados. E quando nós vamos olhar, e muita gente se surpreende, não é? Isso surpreende porque tem um padrão errado. Quando olha que não a pessoa, ou não são poucos os que não saíram de favelas. A pessoa pode pensar que saíram de favelas. Vocês vão encontrar pessoas que tinham famílias economicamente em condições, pessoas que já foram executivas, que já tiveram trabalho, uma profissão. Então, vejam que coisa horrível. Porque é a degradação da alma. A alma vai se degradando. E aí, os pais devem encontrar com recursos divinos. Quais são os recursos divinos? A Eucaristia.
trazer a criança para participar da Eucaristia é importantíssimo, porque ela recebe o Cristo vivo, não em figuras, não simbolicamente, mas isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ela recebe a vida de Cristo. É importante também rezar ao seu onomástico, ou o nome que a criança recebeu de batismo. É importante rezar ao seu anjo da guarda. E ao padre da igreja, cabe também rezar por todos. São recursos divinos, é a obrigação dos padres. Colocar o nome. Isso a gente faz, parece que não, mas é rapidinho no altar. Cristo não fala que é o muito falar. Isso nos diz. Mas a voz que Deus mais escuta é a do coração. Um coração humilhado, tu não desprezarás, ó Deus. E cada vez que a gente vem com o coração inteiro pedir à Virgem, aos santos, a Cristo nosso Deus, com um coração simples e poucas palavras, eles são muito mais eloquentes do que o fariseu que ora corretamente e o publicano. O publicano é que a oração: tem piedade de mim, ó Deus, que sou pecador. Ele falava com o coração. E o publicano falava com o conhecimento teológico dele. Perfeito. Não há nenhum defeito na oração do publicano. O único defeito é que ele orava de si para si. Então, era para onde ele destinava, qual era a intenção dele na oração. E o publicano não tinha nem coragem de olhar para o altar. Então, estas atitudes, elas são atitudes profundamente eficazes na vida de uma criança. E quando ele chegar adulto, não se desviará desse caminho, embora ele vá se desviar, muitas vezes. Só que ele volta. Onde é que vai estar a eficácia destas coisas? Quando ele chegar à idade adulta, nós temos que ser adultos também. Entender, nos comportarmos com os nossos filhos como Deus se comporta conosco, nos concedendo a absoluta e irrestrita liberdade. Absoluta e irrestrita liberdade. De onde a gente tem exemplo do pai disso? Hein? Na parábola do filho pródigo. O filho reivindica algo injusto e temerário, porque ele nem tinha direito à herança, porque o pai era vivo, nem ele tinha maturidade suficiente para conquistar o mundo. Mas qual a objeção que seu pai faz? Nenhuma. Ele segue. Porque somente a liberdade é que cultiva o verdadeiro amor. Ninguém ama um tirano. Ninguém ama um Deus que condena para o inferno. Ninguém ama um Deus que nos predestina para o inferno. A esse Deus nós temos subjugação, é diferente. Nós temos este medo, porque se não fizer direito, vai para o inferno, vai ser amaldiçoado. Não. Ninguém ama alguém assim. As pessoas só se submetem, é diferente, constrangidas. Mas nada nela por dentro muda, porque a liberdade, a alma, ela não conhece prisões físicas. Ela viaja. E a prova disso é o filho que ficou em casa.
Ele estava servindo ao Pai, mas ele não conhecia o Pai. Vejam que não adianta nada isso. A liberdade é que faz com que a gente possa escolher. De verdade. Por isso Cristo diz, se alguém quiser vir, é um ato da vontade, após mim. Então ele tem as condições do caminho, o mapa, a geografia do caminho. E aí a gente faz livremente, se quiser. Então, por que fala que Deus condena o inferno? A palavra condenação ao inferno não é muito propícia na tradição ortodoxa. A palavra mais propícia é o Deus que fará justiça no universo. Porque também ele é o Deus de justiça. E aos injustos, ele oferece o caminho da redenção. E com isso é paciente, muito paciente. Olha a nossa própria história. Em quantas paciências, vamos assim dizer, que Deus nos perdoa. E ele mostra para nós isso quando vocês devem perdoar 70 vezes 7. Não apenas 70 vezes 7, porque eu faço isso. E Cristo é o maior sinal do amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem ler o Salmo 21 ou 22, que é o drama de Cristo na cruz, é muito difícil terminar esse salmo sem chorar. É muito difícil. Porque se perceber a angústia, o sofrimento do Messias, e o Pai impassível, fazendo uma escolha por nós. Veja bem, não poupou o próprio Filho. Então nós vamos começar a ter a experiência que é da igreja desde o começo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, por que fala que temer a Deus é o princípio da sabedoria? É uma contradição? Então, o que é isso? É um paradoxo. Porque o temor de Deus, que nos inspira a sabedoria, é aquele temor que a gente sente quando a gente contempla coisas que são grandiosíssimas, que estão além de nós. Das coisas que nos apavoram, nos amedrontam pela sua grandeza. Como o oceano, como o universo. Então, contemplar a Deus nos leva a esta atitude de humildade. O temor de Deus é porque faz desenvolver em nós a virtude da humildade, que é a virtude da fecundidade, onde todas as outras virtudes nascem e se desenvolvem. Então, perceberam como é interessante isto? É pela sua própria grandeza. Quando a gente contempla a Deus, vem por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para que esse temor não se transforme em pânico ou se subjugar a Deus pelo medo, o Salmo diz, embora o Senhor seja excelso, ele se curva para ouvir a voz dos humildes. Olha que coisa interessante. Embora Deus seja grandiosíssimo, não tem adjetivo que possa, nenhuma construção verbal ou gramatical que possa falar de Deus, mas um gesto mostra que ele se curva, diz o Salmo, para ouvir o humilde. E esse gesto de se curvar alcançou o seu ápice quando ele mesmo desceu à terra. Vocês lembram hoje do Tropário? Aliás, o do Condáquio? Pode ler, por favor, mãe. Hoje a catequese está um pouquinho maior porque não vai ter ágape. A Elizabeth desistiu de fazer. É o que tem tom 6. Está glória ao Pai. O Filho que inefavelmente brigou do Pai nasceu. Junto à natureza
retratando-a piedosamente, nós a referenciamos fielmente. E por esta causa, a Igreja, na medida em que mantém a verdadeira fé, beija o ícone da encarnação de Cristo. Isto. O resplendor inefável do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Então, o tropário de São Mateus diz o quê? Com zelo seguiste que em sua bondade apareceu aos homens na terra. E da alfândega te chamou para apóstolo e para pregador do Evangelho ao universo. Olha só, ele visita o homem e faz do homem seu companheiro. Que coisa maravilhosa! Então, todas estas belezas de Deus estão na contemplação. Se nós seguirmos esta beleza, o Filho que se foi na sua liberdade, nas suas trevas, ele vai lembrar dos seus pais, que são a referência dele. E vai chegar a essa conclusão: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Essa é a graça do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.